Olá, meus amigos. Nesta edição do MPSP+, o nosso convidado é o Dr. Amaury. Ele coordena o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Dr. Amaury, em 2020, um ano marcado pela pandemia, diferentemente do que possa indicar o senso comum, o volume de operações do GAECO manteve-se alto. Por que isso aconteceu e que números o senhor nos traz para explicar qual foi a atuação de seus colegas em todos os núcleos espalhados pelo nosso estado? Saudações, Cláudio. Eu é que agradeço aqui a mais essa oportunidade aí, você e toda a assessoria de imprensa, o espaço que vocês dão aí para o GAECO mais uma vez, poder dar uma satisfação do nosso trabalho à classe como um todo, ao Ministério Público de São Paulo e principalmente à nossa sociedade. Bom, indo direto ao ponto, no início de 2020, quando os efeitos da pandemia passaram a ser sensíveis na atividade ministerial, com restrições do trabalho presencial e outras medidas, o GAECO como um todo se viu diante do seguinte cenário. Havia investigações já em curso, em diferentes fases e níveis de maturação, versando sobre diferentes temas. Havia também, como sempre, material novo chegando, que necessitava ser analisado e trabalhado para novas eventuais investigações. E, como já se falava no começo da pandemia, de possíveis contratações emergenciais, aquisição de produtos, medicamentos, insumos, os famosos hospitais de campanha, já antevíamos aí, em razão da experiência, que possivelmente nos depararíamos no futuro próximo com novos tipos de atividade criminosa, versando aí sobre condutas ligadas aí a aquisições e contratações relacionadas à situação da pandemia. Pois bem, o trabalho do GAECO é um pouco diferente do trabalho de uma promotoria. Primeiro porque a gente trabalha em equipe, então mais pessoas estão em contato, seja promotores, servidores. O trabalho também demanda um número grande de atos presenciais, como reuniões, inquirição de testemunhas, oitiva de colaboradores e principalmente a deflagração das operações, onde se reúne um contingente grande de pessoas aí, entre membros e servidores do MP e parceiros policiais. Então havia uma preocupação de como a gente conseguiria dar prosseguimento a esse trabalho, levando em conta que a premissa principal era a necessidade de proteção e observância às medidas de controle aí para não contribuir para aumentar os números da pandemia. Bom, a situação, na verdade, não demandou muitas deliberações e decisões. Os colegas do GAECO espalhados pelo estado aí tiveram uma consciência geral e a coisa, felizmente, fluiu muito bem e de uma maneira muito intuitiva e natural. Em resumo, as investigações que estavam em andamento foram mantidas, encaminhadas até seu final, com deflagração de inúmeras centenas de operações. O material novo que vinha chegando, ele foi tratado, trabalhado e deu ensejo também a novas investigações e novas operações que entram nesse conjunto. E, como antevíamos, como eu havia mencionado, o GAECO também trabalhou em diversos casos relacionados a notícias de fraudes relacionadas à situação da pandemia propriamente dita. O que os colegas fizeram, e isso é digno de elogio, foi encontrar formas e metodologias novas de trabalho que, propiciando e garantindo a segurança de promotores, servidores e policiais e outros parceiros empenhados em cada missão, em cada operação, a gente conseguisse dar vazão no nosso trabalho. Até porque, Cláudio, a gente assistia aí que em outros ramos do MP, diversos colegas estavam se dedicando nas suas respectivas áreas ao enfrentamento direto ou indireto às consequências da pandemia. E assistimos também aí, como cidadãos, toda uma logística funcionando para que a sociedade não parasse enquanto a pandemia estivesse acontecendo. Trabalhadores da área da saúde, trabalhadores das forças de segurança, a logística que mantém a nossa vida, como a produção, a aquisição, a distribuição de alimentos, medicamentos e as coisas necessárias ao nosso dia a dia. Então o GAECO nada mais fez do que cumprir a sua obrigação,
continuar o seu trabalho, manter a sua atividade, mas agora encontrando formas de se garantir a segurança das pessoas envolvidas nesse processo. Como você mencionou, para nossa grata surpresa, o GAECO conseguiu manter, por incrível que possa parecer, o volume de operações que vinha realizando ao longo dos anos. Apenas para se fazer um comparativo rápido, no ano de 2019, o GAECO desenvolveu 132 operações ao longo do ano. No ano de 2020, em plena pandemia, o GAECO desenvolveu 128 operações, ou seja, apenas 4 a menos. Isso sem contar mais de 70 apoios prestados a operações de outros estados que tiveram reflexo aqui no estado de São Paulo. Então, o GAECO pode-se dizer, e não é hipoteticamente falando, é em termos concretos, que o GAECO manteve o mesmo volume e a mesma intensidade de trabalho durante a pandemia que no ano anterior, com o adendo de que houve um novo flanco de trabalho aí decorrente dessas novas atividades criminosas relacionadas, propriamente dito, ao espectro geral da pandemia como um todo. Alguns outros números, para se ter uma ideia aí do comparativo de 2020 com o ano de 2019, posso mencionar que o GAECO ofereceu em 2019 149 denúncias, ao passo que em 2020 foram 125 denúncias. A gente tem aí, acho que 24 denúncias a menos, mas está dentro ali do volume. Até porque, nesse cenário novo, com a pandemia, houve necessariamente uma qualificação do trabalho, a necessidade de investigação de casos mais delicados e complexos, o que diminuiu um pouco o volume de denúncias oferecidas, de pessoas presas e número de denunciados, para se colocar denúncias mais qualificadas e denunciados com importância mais acentuada dentro de cada organização criminosa. E um número que chama atenção nessa linha do que estou falando é que em 2019 foram oferecidas 33 denúncias relacionadas a crimes contra a administração pública, principalmente as fraudes licitatórias. Já em 2020 foram 41 denúncias por crimes contra a administração pública, o que mostra que houve essa qualificação, esse apontamento nessas novas missões do GAECO. O senhor e os seus colegas perceberam o crime organizado tentando se aproveitar dessa situação excepcional provocada pela pandemia para lucrar com isso? Sim, isso já era esperado, né, Cláudio? A gente conhece o ramo aí das licitações públicas, sabe que é permeado por fraudes, e quando se aventou aí a necessidade de contratações emergenciais, aquisição de equipamentos, a abertura dos chamados hospitais de campanha, aí a gente sabia que em algum momento seria detectada a notícia de algum tipo de fraude nessas questões. E realmente, durante o ano de 2020, várias investigações foram iniciadas, focando nessas questões. Investigações foram conduzidas e operações foram realizadas com resultados muito positivos que mostraram que, infelizmente, pessoas, agentes públicos e empresários tentaram se locupletar aí às custas de uma situação gravíssima da pandemia, através do desvio de verbas públicas, da aquisição irregular de equipamentos, do estabelecimento irregular de hospitais de campanha e, infelizmente, também essas situações não terminaram. Muitas ainda são alvo de investigação, muitas ainda possivelmente serão alvo de operação, e o objetivo do GAECO é o processamento e a obtenção da responsabilização de todos os envolvidos. Aprendi com o senhor, numa entrevista anterior, que o combate ao crime organizado pressupõe uma atuação em 3 vertentes: a repressão ao crime em si, o combate à lavagem de dinheiro e tentar também alcançar o agente público que coopera para que o delito se materialize. Eu gostaria que o senhor explicasse esse conceito para o nosso público, por favor. Perfeito, Cláudio. Essa tem sido a principal premissa da atuação do GAECO nos últimos anos, que é o que a gente convencionou denominar de tríplice vertente da atividade criminosa organizada. Ou seja, todo grupo criminoso organizado ele tem a sua atividade básica, quer seja o tráfico de drogas, os crimes patrimoniais, as fraudes a licitações e todo tipo de crime que as organizações praticam. Mas esses grupos
invariavelmente, ele se mantém a partir de dois sustentáculos, que na verdade, até se a gente for analisar, não são propriamente vertentes dessa organização, são suas bases de sustentação sem as quais não existiriam ou não conseguiriam sua manutenção no tempo. Um deles é a lavagem de dinheiro e o outro é a participação de agentes públicos. Ou seja, em resumo, não há uma organização criminosa de grande, médio ou pequeno porte que exista ou se protraia no tempo sem que exista com ela um esquema para lavagem dos valores arrecadados com a atividade primária e, principalmente, com a participação de agentes públicos que, em algum momento, vão se relacionar com essa organização para permitir que ela exista, que ela se desenvolva e que ela se mantenha no tempo. Então, a atividade do GAECO tem se direcionado não apenas em atacar o tráfico de drogas, os crimes patrimoniais, a fraude, a licitação propriamente dita, mas atacar os esquemas de lavagem de dinheiro e a corrupção de agente público que sustentam a existência dessas organizações criminosas. Por determinação do Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Mário Sarrubo, o GAECO e a competência originária têm atuado conjuntamente. Que tipo de ganho essa atuação conjunta traz para o combate à corrupção? Cláudio, realmente a partir do ano passado, assim que o nosso PGJ, o Dr. Sarrubo, assumiu, houve uma determinação para a implementação de um projeto que melhorasse a interface dos grupos de investigação do Ministério Público, em especial o GAECO, com o setor de competência originária. Na verdade, essa melhoria na interface é justamente uma evolução do conceito do combate à tríplice vertente de cada organização criminosa. Por quê? Como eu acabei de mencionar, um dos principais sustentáculos de toda organização criminosa é a participação dos agentes públicos. Isso é fato. Com o desenvolvimento e a aquisição de mais experiência e mais operações pelo GAECO, a gente foi percebendo que, assim como cada organização conta com a participação de um agente público, em mais casos foram aparecendo agentes públicos com foro por prerrogativa de função, que escapariam no primeiro momento à alçada do GAECO, na medida em que devem ser investigados e processados perante o Tribunal de Justiça pelo setor de competência originária, ou seja, temos o próprio Procurador-Geral como promotor natural. Então, o que acontecia nesses casos? Se uma organização criminosa contasse com agentes públicos, empresários e alguns agentes públicos com foro privilegiado, essa investigação era cindida e parte dela tramitava em primeiro grau, com o GAECO conduzindo a operação, e parte dela tramitava no Tribunal de Justiça com a competência originária, o Procurador-Geral conduzindo o trabalho. Isso continua acontecendo. O que melhorou, o que o Dr. Sarrubo propiciou, foi um ajuste nessa interface. Hoje, a competência originária trabalha diretamente com o GAECO, ou seja, para que essas investigações que são cindidas, mas que versam sobre um mesmo contexto criminoso, sobre uma mesma organização criminosa, elas sejam tocadas, conduzidas ao mesmo tempo com um olhar sobre o todo da situação, para que não haja providências díspares no tempo, medidas contraditórias, medidas conflitantes e, principalmente, que parte da organização seja condenada, responsabilizada e parte não, por conta de problemas na nossa divisão interna de trabalho. Óbvio que há outras questões relacionadas aí que escapam da alçada do Ministério Público e muitas vezes, obviamente, a participação de cada um pode realmente ser diferente no momento da prolação de sentença. Mas o fato é que nós fizemos e continuamos tentando fazer a nossa lição de casa no sentido de ajustar as unidades diferentes do Ministério Público, no caso aqui o GAECO com o setor de competência originária, sob o comando do experiente Dr. Mário Tebé, para que, volto a dizer, investigações que versem sobre organizações criminosas que tenham como, pelo menos um de seus integrantes, algum agente público com foro privilegiado, essas investigações e operações, apesar de cindidas e tramitando em instâncias diferentes, elas sejam conduzidas com uma visão geral do todo, para uma providência concreta, eficiente e de resposta sensível para a sociedade. Na sua avaliação, é necessária alguma alteração na legislação que temos hoje
para que o combate por parte do Ministério Público ao crime organizado seja ainda mais efetivo? A gente tem um lema aqui no GAECO que é sempre um aprendiz. A gente tem feito aí os nossos exercícios de melhoria na nossa forma de atuação, sempre na busca da padronização da atuação dos 16 núcleos do GAECO, no estabelecimento de sistemáticas, de métodos, para que o GAECO continue e passe cada vez mais a atuar realmente como um grande grupo. Mas, por outro lado, é de conhecimento público, a gente assiste aí, acompanha, até mesmo pela imprensa, diariamente. A gente vive um período delicado aí para o Ministério Público e para aqueles do Ministério Público e de outras instituições que trabalham na atividade investigativa propriamente dita. A gente tem encontrado tem se deparado com uma série de alterações legislativas, propostas de alterações legislativas, decisões proferidas por tribunais de diferentes instâncias aí no Brasil, que tem tornado, infelizmente, cada vez mais difícil o nosso trabalho. Cada vez mais difícil o trabalho de todas as instituições que exercem atividade investigativa. As polícias, de uma maneira geral, outras instituições que trabalham com inteligência ou com investigação, ainda que não policial. Então, a gente vive um momento extremamente delicado para a sociedade brasileira, sem entrar, obviamente, aqui no mérito de questões políticas de qualquer natureza, mas o fato é que, passado um período aí em que o Ministério Público, aí, inclusive e principalmente pela Lava Jato, teve o seu auge aí de acompanhamento pelos resultados obtidos, agora parece que está havendo um contra-ataque contra o Ministério Público e outras instituições, no sentido de cercear a nossa atividade, dificultar a investigação de casos, principalmente envolvendo agentes com foro por prerrogativa de função, e a gente tem cada vez mais procurado novas estratégias para tentar driblar essa maré contrária que vem contra a gente e rogar para que aqueles agentes que lutam nessas outras esferas, como no âmbito político, no âmbito legislativo, no judiciário, nos tribunais superiores, e principalmente a sociedade, para que fiquem atentos para essas mudanças e para todas essas iniciativas que, sob o manto aí de melhorar o sistema democrático brasileiro, o Estado de Direito, estão, na verdade, tolhendo a atividade daqueles que ainda tentam fazer algo de bom em resposta aí a tudo de ruim que vem acontecendo nos últimos anos. Doutor Amaury, agradeço muito a sua gentileza, parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço aqui, deixo o meu abraço aí, minha satisfação a todos os ouvintes do Ministério Público e da sociedade como um todo. O GAECO está à disposição de todos. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.